Bora lá. 2 Samuel, capítulo número 15, versículo número 30. Bora lá, gente. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Eu coloquei o título aí de decepção. A decepção faz isso com o ser humano, sabia? É lógico que andar descalço naquela época, de cabeça coberta, lançar pó para cima, era sinal de humilhação. Era sinal de muita humilhação. Ainda não, tá, Maria? Espero que amanhã eu consiga. Então veja o que Davi está passando aqui. Nesse capítulo define muito bem, né, a forma como Deus usou para punir Davi. Davi está sendo punido gravemente por Deus aqui. Nesse capítulo 15, Davi está sendo punido gravemente por Deus, pelo seu duplo pecado, né? O pecado de adultério e seguido de homicídio. Então Davi está sendo gravemente ferido pelo próprio Deus. E a situação é que ele sabia que tudo que ele estava passando era Deus punindo ele. Uma coisa é você passar a situação sem saber o porquê está passando. Veja Jó, no capítulo 1 de Jó. Jó passou por uma situação, Jó foi provado sem saber por que causa Deus estava punindo ele, ou Deus estava provando ele. Então, por esta causa, Jó não sabia, nem passava pela cabeça de Jó a conversa de Deus com Satanás para provar Jó. Então, uma coisa é você passar por situações que você nem sequer imagina por que você está passando por isso. Por que é que eu estou passando por isso? Não sei. Por que Deus está me provando? Não sei. Deus tem um motivo, Ele tem uma causa. Agora, Davi sabe por que está passando. E uma coisa triste, eu falo para vocês aqui, sinceramente, do fundo do meu coração, é mais doloroso você sofrer sabendo do que você sofrer não sabendo. Jó sofreu sem saber por quê. Foi, inclusive, supostamente consolado por aqueles que ele achava que eram amigos dele. Nem isso Jó sabia. Por que é que os amigos estavam tratando ele daquela forma? Nem isso Jó sabia. Agora Davi, no capítulo 15, ele tem o seu filho, Absalão, que vai usurpar, vai pelo menos tentar usurpar o trono dele. Se não me falha a memória, o pastor Humberto está na live. Então, ele já deve estar chegando em casa. Aí, veja bem, o Davi, ele tem agora... O pastor Humberto está chegando, não fiz janta não, tá, gente? O pastor Humberto está chegando, não fiz janta não, tá? Não fiz janta não. O pastor Humberto está chegando, aí eu falei assim, vai dar tempo de fazer a live, fazer a janta. Aí o pastor Humberto está chegando, não fiz janta não. Meu Jesus, eu aqui na live, Luciana Alcântara, a fúria, né? Ela mandou mensagem, passou uma fúria grande aqui. A Luciana Alcântara falou que ela entrou no desafio, gente, e o piso do salão dela estourou. A Lu tá aí na live aí. Oh, Jesus. A Lu falou, pastor, eu entrei no desafio e o piso do meu salão, ai, o pastor Humberto, fogo, tá chegando morrendo de fome, gente. O pastor Humberto tá chegando morrendo de fome, eu não fiz almoço. Eu não fiz almoço não, gente. Eu não fiz almoço, eu pensei assim, vou congelar aqui uma comida, vou fazer a live, depois eu faço uma jantinha. O pastor Humberto já tá chegando, gente. Fogo, cheio de fome. Aí, veja, tadinho. Aí, veja bem, eu estava falando, a Lu entrou no desafio,
Vai azedar nada, Sandra? Vai azedar nada, Sandra. Tá enroladinho direitinho. Tá na vácuo. Vai azedar nada, não. Vai não. Aí veja aqui. Quem entrou no desafio tá passando prova aí, gente? É todo mundo. E eu vou voltar ao desafio a semana que vem só por um milagre. Será 4 da manhã aqui, só por um milagre. Gente, eu não tô afim de fazer comida ainda não, gente. Eu tô ainda com a minha mente assim ainda. Não tô afim de fazer comida não. Qualquer coisa, passou um Beto tá de folga amanhã, a gente sai de embaixo como alguma coisa. Misericórdia, não. Ah, menina, a garrafa não serviu para nada não. Deixa eu falar com vocês aqui. Vou terminar de pegar a palavra aqui, gente. Não vou conversar mais, vou comentar de vocês aqui. Vamos estar orando, tá, Zenilda? Vamos estar orando. Se eu começar a ler o comentário de vocês aqui, eu não prego. Tá bem? Aí deu passou um Botafogo. Aí veja bem. O Davi vai ter o seu filho que articulou, planejou durante 4 anos usurpar o lugar do seu pai. Você quer saber decepção? Você quer saber o que é decepção? Durante 4 anos, Absalão tentou, articulou, planejou. 2 Samuel capítulo 15, tá? Eu li o versículo 30. 2 Samuel 15, versículo 30. Vamos curtir a live, tá, gente? É importante, tá? O YouTube não está notificando ninguém, não. Então, veja, o Absalão, ele planejou durante 4 anos tomar o trono de Davi. E quem era Absalão? Absalão era seu filho. A decepção aqui que Davi sofreu, embora ele sabia que era Deus punindo ele, todavia, Davi está sendo usurpado, traído pelo seu filho. Não era Saul, que Saul já estava perseguindo Davi já tinha um tempo. No capítulo 5, o Absalão começa a querer ter a fama de Davi para ele. O Absalão começa a usurpar o povo. Ele começou a trazer todas as causas que eram levadas para o rei. Absalão chegava na frente e tentava tirar o povo de cabeça, ou seja, fazia a cabeça do povo contra Davi, seu próprio pai. Ele fazia a cabeça do povo contra o próprio Davi. Isso por 4 anos. Ele foi fazendo isso. Agora Davi vai ter que ser obrigado a fugir da sua casa. Ele e um exército aí de 600 pessoas. E Davi vai fugir pelo caminho das oliveiras aqui. E Davi vai chorando e com um pano na cabeça, em sinal de humilhação. Davi certamente está chorando, lembrando-se que ele, lá atrás, tinha feito algo que o que ele está passando agora é consequência. Porque não adianta questionar as decepções passadas sofridas por consequência. Não adianta questionar decepções passadas por consequência. Deus poderia usar qualquer outra ferramenta de punição para Davi. Mas Deus usou a vara de punição que Davi sentiu-se totalmente humilhado. A punição de Davi, e ele sabia muito bem, porque se você olhar os salmos de Davi, a partir dos 50,
você vai ver o quanto Davi se arrependeu de ter pecado. Mas o arrependimento não isola, não isenta você das consequências. É por isso que é muito sério, é muito grave. E nós, como seres humanos, servos de Deus, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Porque por mais que nós nos arrependemos de pecados cometidos lá atrás, todavia eles são lançados no mar do esquecimento, mas consequências nós sofremos daqui na frente. É lógico que quando você faz as coisas no tempo da sua ignorância, Deus não leva em conta, tá, gente? Quando você está fazendo na ignorância, Deus não leva em conta. O problema é que Davi sabia o que estava fazendo. Pecado consciente. O pecado consciente, ele é gravíssimo. E ele tem seríssimas consequências. Porque uma coisa é você fazer as coisas sem saber o que você está fazendo. Ah, eu não sabia disso aqui, eu fiz isso aqui. Porque eu era inocente, eu não sabia, eu cometi um erro aqui, eu cometi um grave erro aqui, mas eu não sabia. Então, até então, você, nesse assunto, você está inocente. Então, Deus não leva você à ignorância, o seu tempo da ignorância. Você veio do mundão para cá. Agora você está na presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém que Deus escolheu para reinar sobre Israel. E quando Davi comete esses dois pecados, Davi já estava na presença de Deus. Então esse é o problema hoje. Não só para a época de Davi, mas para a nossa época hoje. Por quê? Porque as pessoas elas fazem as coisas conscientes, esquecem das consequências. Porque a Bíblia diz que se 7 vezes nós pecarmos contra o Senhor, 7 vezes num dia contra o nosso irmão, o Senhor perdoa. E é isso que está acontecendo hoje. Obrigada, Tamília. É isso que está acontecendo hoje com as pessoas. Elas têm essa graça de Deus como o Salvador de todas as horas, para todos os minutos. Esquece que a graça não isenta a consequência. A graça, ela nos alcançou quando nós ainda não tínhamos Cristo. A graça nos alcançou quando nós ainda estávamos no pecado. Quando nós vivíamos uma vida sem Deus, a graça nos alcançou. Agora que estamos na graça, que um dia nos alcançou, não podemos voltar a meter a nossa cabeça debaixo do jugo da escravidão do pecado. Paulo ensina sobre isso. Então hoje, se você está na presença de Deus, a sua vigilância hoje ela é dobrada, redobrada. Por quê? Porque hoje tudo que você cometer na graça, você vai sofrer consequência. Você vai ser punido. Então a decepção que Davi passa com Absalão, talvez ele não teria se decepcionado se fosse uma outra pessoa. Como por exemplo, o rei Saul perseguiu Davi, mas quando Davi ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho aqui, sabendo que isso era consequência do pecado dele, Davi agora vai fugir da sua casa. Vai fugir da sua casa. E ele vai andar com os seus soldados, com ele, e ele vai andar chorando e de cabeça coberta. Ele vai sentir que ele realmente cometeu um grave delito contra Deus. E que o que ele estava passando era consequência. Estou ao vivo, tá, Lília? Estou ao vivo. Era consequência do que ele tinha passado lá atrás. Porque o próprio profeta Natan disse a Davi: Davi, o que você fez no oculto, todo Israel verá. Então veja, por mais que Deus tivesse perdoado o pecado de Davi, diante de todo Israel, todo o povo viu. O Davi, ele teve que sair de casa, fugindo, e ele, as suas concubinas, as suas mulheres, ele teve que abrir mão de todas elas. Por quê? Porque os próprios filhos de Davi possuíram as mulheres de Davi, a ponto de que ele então agora não quis mais nenhuma convivência com essas mulheres. Então o que Davi fez no oculto com a mulher de Urias, diante de todo Israel, todo mundo viu e soube
que os seus filhos haviam deitado com as mulheres de seu pai. Então isso é uma situação que Davi não poderia fugir de passar. Por que que não? Porque ele já tinha cometido o pecado. E por mais que ele tivesse arrependido, a boca de Deus havia falado, através do profeta Natan, dizendo: olha, Davi, você não vai escapar das consequências. Então você olha a situação de Davi, Davi sabe que está passando por isso. Davi sabe que está sofrendo com isso. Davi sabe que ele está passando e ele merecia aquilo ali. Ele merecia aquilo ali. Então aquilo que Jó passou sem merecer, que Jó sofreu sem merecer, aquela luta que Jó passou, Absalão foi o que deitou com as mulheres do pai, do Davi. Por isso Davi deixou as mulheres e saiu fugindo. E junto com ele os seus homens. Agora, por mais que nós tentamos fugir de situações que por nós um dia foram cometidos, a punição ela vai acontecer até você pagar cada centil. Porque até o ponto que você entenda que aquilo não pode mais acontecer. O dia que o Senhor fala para nós: você errou aqui e eu estou te corrigindo, porque assim foi o que eu preguei ontem na live da noite, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, seguir sobre a igreja de Laodiceia, que o Senhor diz: eu corrijo e açoito a todos quanto eu amo. Então a correção de Deus é amor. A correção de Deus, como um pai que corrige o filho, é amor. Não é outra coisa, é amor. Então quando Deus corrige Davi pelos seus pecados que ele cometeu lá atrás, Deus está dizendo: Davi, eu te amo. Por isso eu estou corrigindo você aqui. Para quê? Para que você não volte, Davi, a cometer os mesmos erros. Só que, infelizmente, queridos, existem pessoas que, mesmo sabendo que Deus está cobrando uma falta, um pecado, porque eu já falei para vocês em outras lives, vou repetir aqui: pecado é acidente, iniquidade é a prática. Iniquidade é a prática. Davi passou por um acidente, ele pecou, mas ele não continuou na prática do pecado. Ele foi punido pelo pecado, mas ele não continuou na prática do pecado. E o grave erro que as pessoas cometem hoje é justamente isso. Elas pecam, pedem perdão e continuam na prática do pecado. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos aqui o quanto Deus ama Davi, o quanto Deus perdoou Davi. Prova esta que o Senhor deu a Davi várias vitórias nas batalhas. Várias vitórias nas batalhas. Mesmo depois de ter sido, depois de ter caído no pecado. Deus ainda continuou dando vitórias a Davi. Por quê? Porque houve um arrependimento sincero. Davi disse: eu não vou mais pecar contra Deus. Ele sofreu amargamente, ele chorou muito. E os salmos de precatório de Davi, você vai ver que Davi é por lamentação pelo fato de ter caído no pecado. Então Davi, ele teve consciência que ele havia pecado contra Deus. Isso é muito bom quando nós entendemos que nós pecamos sim, mas que nós não vamos continuar na prática do pecado. Então as igrejas hoje, o povo hoje, as pessoas hoje, a igreja que eu falo que são a igreja somos nós, né? A igreja hoje, a pessoa hoje, ela abusa. As pessoas hoje abusam da graça de Deus. Ah, porque o Senhor perdoa. Ah, porque se eu pecar agora à tarde, à noite o Senhor perdoa. Nós estamos falando de pecados aqui, que você pecou agora à tarde, daqui a pouquinho você pede perdão e está perdoado, e não tem nenhuma consequência. São pecados de pensamentos, palavras e obras, cometidos por acidente. Nós não estamos falando de pecado para a morte, pecados que
gera, né, a morte não só da pessoa, como do corpo, da igreja. Então esses pecados têm consequência. Esses pecados têm consequência. Pecados que você durante o dia falou alguma coisa, pensou alguma coisa, ou fez alguma coisa, que você diz, Senhor, eu fiz isso aqui, eu pequei isso aqui. Porque pecado tem nome, tá, gente? Pecado tem nome. A gente precisa começar a dar nome aos bois. Dar nome aos bois. Senhor, eu pequei esse pecado aqui. Senhor, eu sei que eu errei nessa situação aqui. As pessoas às vezes não querem confessar, né? Porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Senhor, eu pequei com esse pecado aqui. Senhor, eu pequei nesse pecado aqui. Agora, a pessoa sai pecando e diz, Senhor, perdoa meu pecado, pensamento, palavras e obras. Pensamento, palavras e obras é questão de você orar uma oração que você já está acostumado a fazer. Coisa que você talvez pensou. Não é pecado. Obrigada, irmã Nilda. Obrigada. Obrigada aos irmãos aí. Então entenda, nesse assunto aqui é diferente. Pecado aqui tem nome. Adultério e homicídio. Pecado aqui tem nome. Eu pensei, não. Eu adulterei. Eu confessei e eu deixei de praticar. Você vai ser perdoado, mas a consequência desse pecado virá sobre você. Isso é fato, não tem como fugir. Tudo que você semeia, você vai colher ao seu tempo, não tem como você fugir disso. Se tem uma coisa mais certa, é a lei da semeadura. Agora, é decepção passar, decepção com família, com filho, com alguém próximo, um amigo, alguém que você está passando decepção sem você ter escolhido passar. Eu não escolhi passar por isso aqui. Obrigada, Andressa Epifânio Moreno. Você não escolheu passar por isso aqui. Não, eu não escolhi passar por isso aqui. Eu não sabia nem que eu estava passando por isso aqui. Aí é certo, você não está passando porque você não... Deus está te provando, é diferente. Você ser provado porque Deus achou graça em vocês, eu vou provar você. Aleluia. Deus vai te dar condição de você passar por essa prova e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora Davi está andando e chorando. Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe exatamente o que ele fez. Ele sabe exatamente por que é que Deus está passando com ele nesse deserto, nesse vale. E nessa tarde, eu termino essa live dizendo para você, para mim, para nós, nessa tarde, que se você está sendo provado, porque o Senhor está fazendo você se aperfeiçoar na sua vida, no seu ministério, na sua vida espiritual, fazer você um pouco mais maduro. Aleluia, suporta e passa, glorificando o nome do Senhor. Agora, se você está passando, porque você cometeu um pecado contra Deus, já sendo consciente da graça, você vai passar humilhado, chorando, sofrendo, mas também entendendo que esse processo de sofrimento é para que você não faça mais. Para que você aprenda. Para que você tenha experiência de aprendizado a não fazer mais aquilo que fere a palavra de Deus, a presença de Deus e fere o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Davi passou sofrendo, tendo o seu próprio filho. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas usou aquilo que realmente feria ele. Porque Deus vai usar como consequência do seu pecado aquilo que mais vai te doer. Eita, Reimanchoga, Lamanda Soubia. Deus vai usar como arma de punição. Deus vai usar como ferramenta de punição, como vara de correção. Aquilo que mais vai fazer você sentir. Porque uma coisa é você estar sendo punido
mas não está machucando tanto, porque isso aqui não mexe tanto comigo. Mas ter o próprio filho, 4 anos, articulando, tomar o lugar dele, deitar-se com as mulheres dele, isso feriu Davi. Isso mexeu com Davi. Davi teve que fugir de casa. Porque quanto maior é o seu delito, o seu pecado consciente, a sua cobrança também será grande. Obrigada, irmão Cláudio. A sua cobrança também será grande. Porque quanto mais a nós é dado, mais também é cobrado. Principalmente para alguém que é representante de Israel. Davi era rei. Davi era rei. O Senhor tirou o trono de Saul e deu para Davi. Confiança. Confiança. Se Deus confiou a você alguma coisa importante, Ele vai falar com você. Você não pode errar. Por mais que você não seja santo, você não pode errar. Então Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, versículo 7 e 8, diz: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Porque o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Nós precisamos entender que se nós temos uma responsabilidade espiritual, se Deus confiou a você, se Deus confiou nas suas mãos, no seu ministério, algo grande, quando você cai, quando você peca, as consequências serão maiores. Por quê? Porque o estrago também foi maior. O estrago também foi maior. Observe quando o líder de uma igreja, um pastor, um conferencista, alguém de renome no mundo, o segmento evangélico, quando essa pessoa cai no pecado grave, dificilmente ela vai se levantar de volta e no mesmo lugar que ela caiu, ela vai permanecer. Por quê? Porque isso tudo vai trazer consequências não só para ela, mas para aquela igreja, para aquele lugar onde essa pessoa era líder, onde essa pessoa ministrava. Então são pesos que vai sobrecarregar não só a pessoa, mas as pessoas que estão em volta delas. Veja que Davi não sofreu consequências sozinho. Veja que Davi está andando, chorando, e com ele estão 600 homens chorando também, de cabeça tapada. Porque Davi agora tem um exército que está andando com ele, está sofrendo junto com ele. Porque as consequências não vêm só para você, vem para você e para quem está perto de você. Quando você peca um pecado que você vai trazer consequência sobre você e sobre a sua casa, você não está sendo levado à consequência sozinho. Quem está com você sofre junto. Quem está do seu lado passa aperto junto. Quem está com você sofre junto. É por isso que quando o líder de uma igreja ou de um ministério cai, a igreja sofre aquele baque. A igreja passa a sentir aquele baque. Então as consequências vêm para aquela pessoa, mas a igreja também está sofrendo. A igreja também está sofrendo, porque está levando um peso de uma consequência. Está levando o peso de uma consequência. Então veja que no capítulo 15, versículo 30, aí, eu vou encerrar aqui. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Davi não chorou sozinho. Mas quem pecou? Não foi Davi? Não foi Davi que recebeu a sentença de Deus? Mas Davi tinha um exército. Davi tinha homens que batalhavam as batalhas com ele. Então, quando o líder é ferido, a própria palavra de Deus diz isso, fere o pastor e as ovelhas ficam sem direção. Então, veja isso aqui. Quando você é líder de qualquer segmento, onde Deus confiou a você uma responsabilidade, você não vai sofrer sozinho. As consequências virão para você e para aquelas pessoas que você lidera. Então, essa é a nossa responsabilidade. Vigiar sempre. Ninguém está isento de cair em pecado. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado.
para que não caia, porque o estrago é grande. O estrago é grande. Um exemplo muito forte aqui, eu quero assim falar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Debaixo da cobertura do sangue de Jesus, a minha, o pastor Humberto e toda a minha casa, se por uma falha minha, ou por uma falta de vigilância minha, ou do pastor Humberto, nós chegamos a cair em algumas situações que vêm envergonhar o ministério, as consequências não virá apenas para mim, o pastor Humberto, virá para a minha família, virá para aqueles que me acompanham, vai sofrer todo mundo junto, consequências gravíssimas. Você vai sofrer um baque, algumas pessoas vão continuar comigo, caminhando e chorando comigo, outros vão me abandonar, porque é assim que acontece. Algumas pessoas dizem, não, pastor, estamos juntos, a senhora, levanta aí, o pastor levanta aí, a gente está junto. Algumas pessoas vão fazer isso, porque Davi continuou com algumas pessoas do lado dele, chorando junto com ele, e a cabeça tapada junto com ele. Mas outras pessoas vão dizer assim, não, vamos embora para o lado de Absalão, que é melhor. Então essa é a gravidade de parar, pensar muito o que vai fazer, porque é um momento só para pecar. O pecado ele dura um momento só. Para você cair nele é um momento só. É só uma falta de vigilância. É só uma falta de vigilância para você cair, mas as consequências são praticamente eternas. Demora anos para sarar. Demora anos para você reestruturar. Tem pessoas que até hoje não conseguiram se levantar. Eu conheço pessoas, homens de Deus, que até hoje não conseguiram se levantar depois que caíram. Então, essa é a maior decepção que nós vamos sofrer. A decepção de saber que não só nós, mas que a família, que os membros da igreja, que a comunidade que você convive, que pessoas vão olhar para você e automaticamente você apenas não será envergonhado você, os seus filhos, a sua família, porque o seu filho vai para a escola ou a sua filha vai na rua e alguém vai, entre os dentes, comentar alguma coisa que aconteceu com você. E aí, olha o seu filho passando por um processo que não deveria passar, mas porque você caiu, porque você errou. Mas eu já pedi perdão, ok, mas o pecado foi grave. Você já se arrependeu, mas você está lidando com consequências. Eu tenho certeza que essa palavra não brotou do meu coração apenas para poder falar aqui na live da tarde. O Senhor certamente está falando com pessoas nessa tarde. Então, vigilância redobrada em todas as áreas. Em todas as áreas. Redobrar a vigilância. Principalmente você que é líder de alguma coisa. Todos nós temos que vigiar em todas as áreas, mas nós que estamos à frente de alguma coisa que o Senhor confiou a nós, a vigilância é redobrada. E o inimigo, ele luta 24 horas, faz hora extra para te derrubar, porque ele sabe que a queda é grande e que o estrago também é grande. É por isso que ele vai lutar contra você, para fazer você cair, para fazer você pecar, porque ele sabe que ele, fazendo isso, ele vai fazer um grande estrago, não só na sua vida, mas na vida de pessoas que estão ao seu redor.